Muito bom. Então, você entende? Sim. Assim, quer dizer, era essa a relação que eu tinha com ele. E para você ver, e no final, quer dizer, quando tudo, né, já estava acabado, eu estava prestes a lançar o livro, a editora falou assim, olha, Reila, eu preciso que você pegue a autorização do seu tio, porque sem autorização a gente não vai publicar o livro. Caramba! Por quê? Porque chegou um advogado para a editora com uma lista que, na época, a mulher do Rickson tinha contratado, proibindo que usasse no livro os depoimentos das pessoas que estavam ali. E aí falei, putz, eu vou ter que ir lá pegar essa autorização então com o tio Hélio. Eu cheguei, ele me deu na hora, registrou em cartório. Uau. Ele, a Vera, com tudo ali, com testemunha, com tudo, e ainda obrigando os descendentes a respeitarem, tirando qualquer poder dos descendentes de contrariarem, entende? Então, você vê a força da relação, porque o tio Hélio, ele sabia que eu estava certa. Óbvio que ele sabia que eu estava certa. Ele admirava, porque todo campeão, todo lutador de verdade respeita o adversário. Tem ética na luta, né? Tem ética na luta. Concordo. Você entende? Concordo. E ele sabia que eu estava ali disputando com ele, contrariando a versão dele. Mas jogando limpo. Mas jogando limpo porque eu não estava fingindo nada. Eu tenho uma carta dele para a tia Mary, que é a irmã, que era freira, morava no Senhor em São Paulo, que ela me deu a carta, que eu falei, eu vou lá entrevistar a tia Mary. Ele foi e mandou uma carta para ela, porque essa diaba loura de saia vai... Eu ri muito. Olha muito que o seu tio me mandou. Muito bom, muito bom. Eu ria, porque era de um lado que era uma comédia, assim, sim, né? Sim. Porque eu entendia ele totalmente. Né? Eu daqui de longe entendo, pelo pouco que eu conheci do Hélio, pelas histórias, ele era uma pessoa de muita coragem e respeitava a coragem, inclusive dos adversários. Sim. Eu lembro que teve aqueles episódios onde o jiu-jitsu se confrontava aqui no Rio com outras lutas. O Reila, todos os adversários que eu recebi aqui, Marco Ruas, Cacareco, Eugênio Tadeu, todos que viveram o confronto jiu-jitsu contra as outras lutas aqui no Rio de Janeiro, falaram assim, ó, o Hélio Gracie é o cara de maior coragem que eu já vi. Sim. Ele chegou, apertou a mão do Marco Ruas, você vai lutar com meu filho, hein? E ele falou, o Alexandre, ele foi lá na Corpore, procurou os empresários, quase tirou meu emprego, porque ele foi na Corpore, falou, olha, eu quero que o seu lutador lute com o meu filho, porque o meu filho é o campeão e ele é muito bom lutador. E o pessoal ficou apavorado, porque tinham medo. Putz, Gracie vieram aqui, vão invadir a academia, vão botar a luta para acontecer. Que acontecia na hora. Aconteceu até na edição do jornal lá, né? Rolou a luta na hora. Sim. O medo deles era esse, mas o Ruas falou, cara, o Hélio tem muita coragem. Sim, ele chegava, então ele era um verdadeiro lutador. Exatamente. Você entende? E eu entendo. Um professor que amava profundamente o jiu-jitsu. Ele era de um detalhismo, assim, ele era um professor de jiu-jitsu inigualável. Sim. Você entende? De fato, o tio Hélio, ele tinha assim, um amor pelo jiu-jitsu e pelo que ele fazia. A vida dele era o jiu-jitsu. Vivia jiu-jitsu. Vivia jiu-jitsu. Não lutava apenas. Sim. Agora, ele era um homem de 1913, você entende? Claro que eu entendo. Que tinha toda uma história. Necessidade, na realidade, de firmação da sua macheza, da sua virilidade. E foi criado assim. Do papel, do estereótipo masculino da época dele. Sim. E eu entendia isso perfeitamente, entendeu? Sim. Quer dizer, comigo isso nunca teve não representou nenhum tipo de obstáculo. Eu acredito que você ria. Exato. Sim, eu achava ele comédia. Ele falava tantos absurdos. Episódio que ele fala, como é que é? Como é que ele fala? Gostei de todas as minhas esposas, mas nunca amei, porque amar é uma fraqueza. Exatamente. Eu ri muito quando eu vi aquilo. Olha que engraçado, cara. Olha o conceito que ele tinha. Apesar de eu achar que ele estava falando, mas ele não devia sentir isso. Exato, não podia chorar. Ele é da geração que homem não chora, você entende? Que homem não pode dar nenhuma demonstração de fraqueza. Então, esse é o ponto. Qualquer excesso de sensibilidade é fraqueza, excesso de demonstração de sentimento é fraqueza, excesso de emoção é fraqueza. Mas era um doce contigo. Tudo era, entendeu? Tudo isso, para ele,
representava fraqueza. Então, ele te continha. Agora, o dia que ele não foi, que o Horion proibiu dele ir assistir a luta do Rickson no Japão, ele chorou como uma criança, que Caramba. a Vera me disse. Chorou. Entende? Está no livro. Ele chorou como de soluçar Meu Deus. ele, o que aquilo representava para ele. Mas por que ele não pôde ir para o Japão? Porque na época, exatamente, o Rickson, o Horion Estavam estava brigados. querendo monopolizar o nome e ser o Detentor. herdeiro único Do nome Grace. do legado. E o tio Hélio, o Rickson, saiu para ser independente, porque não queria também ficar submetido enfim, as regras do Horion, e resolveu ir para o Japão e conseguiu agendar a luta e fez várias várias lutas. Por Mas bons a primeira, valores. que seria a volta, né, do jiu-jitsu, imagina, o Gracie volta para o Japão voltando e vence os campeões do Japão para disputar Nossa. uma luta. Isso para o tio Hélio Foi o tinha um Japan significado, entendeu? Sim. Histórico e de Nossa representação Senhora. gigante. Ele não pôde ir. E ele não pôde ir. Chorou Nesse pra caramba. momento, Desabou. porque ele era leal, o tio Hélio, ele tinha um senso de lealdade. Se ele decidiu seguir o Horion, ele ficava. Era agora, chorou. Caramba. Entendeu? Que foi ali, eu fiquei comovida quando a Vera, a esposa dele, me contou. Sim. Entende? Porque eu sei o que isso significou para ele. Eu imagino. Eu sei. Ele foi muito castigado na vida por conta desse radicalismo também da vida. A vida é dura? É dura. Claro. Dá voltas. Dá voltas. Aqui se faz, aqui se paga, aqui se aprende, aqui se... Entendeu? A vida você tem que ser forte, porque... Vai te devolver tudo. Paulada o tempo todo, né? Em todos os lados, você não tem garantia de nada, você não tem controle e domínio sobre nada. O destino você não controla. Nem o teu e nem o de ninguém. Então, isso a gente tem que ter um espírito forte para conseguir lidar, para conseguir aceitar. E não se amargurar, e não ser uma pessoa pessimista, amargurada e ficar doente. Sim. E doente, entende? Então, Sim. aí vem o espírito do meu pai, que o tio Hélio também sempre admirou e sempre também trouxe para ele como referência de filosofia de vida, né? Sim. De você enfrentar a vida, enfrentar os obstáculos, enfrentar as dores, enfrentar o que vier pela frente, porque esse é o espírito do lutador. Você enfrenta. A vida é também, em alguns momentos, a sua adversária. Você enfrenta o que a vida... Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.